Bom, gente, eu trouxe uma apresentação para vocês aqui, mas antes de entrar nessas imagens que ilustram um pouco do nosso trabalho, eu queria dizer que a Repórter Brasil existe há quase 20 anos e um dos objetivos dela, talvez o principal, é contar histórias do Brasil profundo e ajudar a transformá-lo, né? Contar a história dos 55 mil brasileiros que foram libertados da escravidão desde 1995, contar a história dos ativistas ambientais que morreram lutando pela preservação da Amazônia e do Cerrado. A gente já perdeu, desde os anos 70, 50% do Cerrado e mais de 20% da Amazônia. Então as nossas histórias buscam contar isso e dar um passo além, que é responder a pergunta: quem é responsável por isso, né? Quem está incentivando o trabalho escravo e a destruição da Amazônia, que é uma pergunta que se tem feito hoje em dia, né? O trabalho de investigação, construção de bases de dados, análise desses dados, traz muitas dessas respostas. E eu vou mostrar algumas das manchetes que a gente publicou nos últimos tempos e que ilustram esses problemas. Bom, aqui a primeira é uma investigação sobre a indústria madeireira na Amazônia, né? É uma indústria super forte. O Brasil é um grande exportador de madeira, de móveis, e tem grandes empresas por trás disso, algumas fazendo coisas certas, algumas fazendo coisas erradas. E as nossas investigações buscam identificar quem são essas empresas que estão praticando irregularidades. Então tem um exemplo aqui que traz a Tramontina, uma grande empresa brasileira presente em vários shopping centers e que estava dentro de uma cadeia produtiva da onde se tirava produtos, madeiras ilegais da floresta. Depois eu vou contar como que a gente chega nesses resultados. Vamos em frente. Aqui um especial, né, um hot site que acabamos de lançar sobre a indústria da carne no Brasil, né? Bom, vocês sabem melhor do que ninguém que o Brasil é um super exportador de alimentos e produtos agropecuários, né? O Brasil é o maior exportador de café, suco de laranja, um dos maiores de soja, de algodão, de madeira, e carne bovina conta também com a presença do Brasil na liderança de exportação, né? Então aqui eu trouxe algumas histórias recentemente publicadas que mostram, por exemplo, supermercados compram carne produzida com trabalho escravo. Amazônia em chamas, as grandes empresas por trás dos incêndios. Ou, maior produtora do mundo de proteína animal, que é a JBS, com ações em bolsa no Brasil e nos Estados Unidos, alimenta a destruição da floresta. E como é que a gente chega nessas informações? Não basta simplesmente contar, né, na nossa concepção de jornalismo, simplesmente que os problemas estão acontecendo, é preciso investigar. E essas investigações são complexas, baseadas cada vez mais em levantamento de dados. Bom, como eu estava dizendo, construir dados, levantar informações, fazer scraping em base de dados e organizar essas informações é muito importante para o jornalismo contemporâneo, né? A Repórter Brasil não só tem ela mesma se valido de outras bases de dados para contar histórias, como ela mesma construindo suas próprias bases de dados. Eu vou dar um exemplo aqui de um app chamado Moda Livre, lançado pela Repórter Brasil em 2013, e que trata da cadeia da moda, né? Uma cadeia que o Brasil, aliás, é o quarto maior produtor de roupa do mundo, né? Exportamos pouco, a maioria ainda é consumida internamente, mas o Brasil é uma superpotência nessa área. Esse é um exemplo de uma história, quer dizer, uma grande reportagem na forma de um app, né, que está presente todo dia, sendo atualizado nos celulares, mas que é feita a partir de uma base de dados construída pela Repórter Brasil, a partir de um questionário com 20 questões, enviadas para 120 grandes empresas brasileiras ou estrangeiras presentes no país. Então, Zara, Riachuelo, Adidas, Nike, todo mundo recebe esse questionário anualmente, e a partir de respostas que elas dão sobre quem você monitora nessa cadeia de produção, de fornecimento, que porcentagem, a partir dos dados, a gente constrói um índice e ranqueamos essas empresas. Elas podem ser verde, se elas são legais, se elas monitoram bem, amarela, se merece alerta, ou vermelha,
se há um risco de contaminação nessa cadeia de produção, né? Então, esse é um exemplo que eu queria dar para vocês de como você pode construir uma super história, né? Vocês sabem que no Brasil várias marcas famosas tiveram envolvimento com trabalho escravo, e você consegue construir isso a partir de uma ação junto às empresas. Bom, dentro das cadeias de alimentos, como eu disse, o Brasil é um super produtor, exportador de alimentos. São cadeias de produção que estão na linha de frente, tanto do trabalho escravo, quanto do trabalho infantil, quanto da destruição do meio ambiente. Então, uma das obrigações do jornalismo da Repórter Brasil é aprofundar investigações sobre isso, certo? Não basta apenas você monitorar e mostrar o que está acontecendo, como eu disse antes. Você precisa tentar descobrir quem é responsável por aquilo, né? Quem, no final das contas, está incentivando aquela destruição. E uma das estratégias que a gente utiliza é justamente o monitoramento das cadeias produtivas, né? Muitas empresas, elas não produzem elas diretamente aquele produto. Então, quando você vai no supermercado comprar uma marca de café, por exemplo, né? Essa marca, provavelmente, por exemplo, a Starbucks, uma marca famosa, que a gente fez uma denúncia recente, né? A Starbucks não produz café, ela tem uma rede de fornecedores de produtos, né? de fornecedores de café. E uma das obrigações nossa, porque a empresa não divulga quem são esses fornecedores, é levantar informações sobre isso. Então, eu trouxe aqui algumas cadeias de produção que nós monitoramos a partir de entrevista, busca de documentos, levantamento de fontes junto a órgãos públicos, para construir essas cadeias de produção. Então, essa é uma cadeia de soja de 2014, que começa ali com 2 bolinhas vermelhas, que são 2 fazendas onde houve trabalho escravo. E nós fomos construindo ali e descobrindo quem eram os compradores daquelas fazendas. Então, você vê lá grandes multinacionais, grandes trades, Bunge, Cargill, ADM, Amage, etc. E podemos dar um passo além, porque essas empresas, na verdade, elas são intermediárias. Elas vendem esses produtos, né, os grãos, para as processadoras. Então, você tem ali uma série de soja, sadia, empresas que processam esses produtos, né? Então, quando você dá visibilidade a essas informações, você coloca pressão sobre essas marcas, porque elas têm uma reputação a defender. E não é só uma questão de reputação. Cada vez mais a legislação no Brasil e no mundo está avançando para responsabilizar essas empresas indiretas da cadeia, né? Por mais que a empresa Cargill ou a Sadia não foi ela mesma que praticou o trabalho escravo, mas ela foi conivente com o fornecedor dela. Ela pode ser responsabilizada em vários campos criminais, legais e administrativos. Bom, essas cadeias, como vocês podem ver, foram construídas no passado, numa época que ainda a gente estava engatinhando nesse trabalho de jornalismo de dados e construção de bancos de dados, né? Aqui uma cadeia produtiva de carvão vegetal. O carvão é um importante insumo da indústria de aço e, portanto, a indústria de aço é uma fornecedora da indústria de carros. Então, a partir de uma fazenda ali em vermelho, onde houve trabalho escravo, a gente consegue chegar numa série de montadoras de veículos, né, que utilizaram aquele produto e que foram responsabilizadas nas nossas reportagens por isso. Aqui uma cadeia ainda mais complexa de pecuária bovina, também construída lá no longínquo 2004, a partir de entrevistas, de levantamento de dados, de informações, documentos, etc. Bom, mas o que tem de novo? O que eu posso destacar para vocês? Como novidade, é que cada vez mais esses bancos de dados públicos e privados estão acessíveis, né? No Brasil, por exemplo, a lei de acesso à informação, né, a 12.527 de 2011, é uma lei que tem incentivado a abertura de uma série de informações públicas, né, tributárias, fiscais, comerciais, administrativas, multas ambientais, multas trabalhistas. Tudo isso hoje você consegue encontrar na internet e fazer cruzamentos muito interessantes para construir histórias, né? Esse é um processo de abertura pública que vem desde lá dos anos 2000, ainda no governo Fernando Henrique, da qual a Lei de Acesso à Informação, a LAI, é a mais conhecida, mas existe uma série de decretos, portarias, normas, iniciativas de governo aberto,
nas mais diferentes instâncias públicas que colocam publicidade a essas informações. E a gente tem usado isso a nosso favor para construir essas histórias. O nosso último projeto, ele faz justamente isso. Ele processa milhões de dados sobre o trânsito de animais, né, de bois no Brasil, e faz um cruzamento disso com informações de multas ambientais, áreas embargadas, listas de trabalho escravo, multas trabalhistas. E a partir daí você consegue responsabilizar frigoríficos no Brasil e importadores, seja na Europa, seja na Ásia, sobre o que está acontecendo na base, né? Então, aquelas cadeias que eu mostrei anteriormente, né, essas cadeias aqui que a gente fazia artesanalmente, hoje elas são construídas em sistemas feitos por engenheiros de dados, né, engenheiros de informação, que conseguem levantar esses dados, utilizando uma série de softwares que eu nem me arrisco a mencionar aqui, mas que permitem esses cruzamentos e que no fim geram uma bela história, uma bela manchete que é publicizada e que coloca pressão sobre essas empresas que na ponta estão causando aqueles problemas que eu mencionei no início. É isso, obrigado, gente.